Imagine que após um casamento arruinado e achar que a sua vida está uma bagunça, você volta para a Coreia sem esperanças. No entanto, a vida chega a ser engraçada algumas vezes e um velho amor volta a reacender por seu antigo vizinho. A história inicia com um grupo de mães fazendo trilha. Hee-soo se gaba a todo momento sobre o seu filho, que é um sucesso na área da arquitetura. Já Mi-soo comenta sobre o casamento de sua filha e o quão próxima ela é de pessoas famosas. Mas ela também acrescenta o tanto de sucesso Seok-hoo faz em sua profissão. Enquanto isso, no aeroporto a protagonista desembarcava sem contar para ninguém, além de sua melhor amiga Moe-un, que foi lhe buscar. Após as duas passarem um tempo juntas, Moe-un deu a ideia de preparar uma surpresa com balões para Seok-hoo fazer com a sua família. No entanto, antes de tocarem a campainha da casa, Moe-un teve um chamado em seu trabalho e teve que deixar a sua amiga na mão. Dessa forma, a protagonista continuou sozinha vagando pela vizinhança até encontrar sem querer Seung-ho, o seu melhor amigo de infância e antigo vizinho. Mesmo implicando com Seok-hoo, o homem ajudou ela a se esconder quando as mães dele se aproximaram e pela implicância de um com o outro, podemos perceber que essa relação vai ser boa de acompanhar. Conhecendo bem a sua amiga, Seung-ho aconselha a protagonista a enfrentar logo o problema que está escondendo de sua família. Afinal, o homem sabe que quanto mais enrolar, mais fortes serão os tapas que irá receber da mãe dela e o tratamento de silêncio que virá. Na próxima cena, passamos pela emergência que Moe-un foi atender em seu trabalho e vemos que ela é muito boa como paramédica. Tanto que um jornalista que estava por perto vendo toda a situação até chegou a pedir o número dela depois que as coisas se acalmaram. Contudo, Moe-un apenas o ignorou. Voltando à protagonista, antes dela encontrar a sua família sabendo que possivelmente alguns tapas iriam vir, ela decidiu vestir todos os casacos que estavam em sua mala para amortecer. Entretanto, mesmo assim, Seok-hoo enxergou de perto a fúria de sua mãe quando falou sem saber que ela estava por perto sobre o seu casamento ter sido cancelado e que ela se demitiu para voltar a viver na Coreia sem um outro plano aparentemente. Na verdade, quem mais sofreu foi Seung-ho, que para acalmar Mi-soo se colocou no meio das duas, no entanto acabou apanhando. Apesar disso, o homem está feliz que a sua amiga voltou e agora tudo ficará mais agitado. Voltando ao passado, vemos que a protagonista passava a maior parte de seu tempo com Seung-ho e sempre que sobrava uma parte de seu salário, a garota comprava um presentinho para sua mãe. Agora, retornando ao presente, passamos para a conversa que Mi-soo teve com a sua menina na noite anterior e o motivo de ter tomado todas as escolhas repentinamente foi por Seung-ho estar cansado de ter que sempre se esforçar. Ela sempre foi a melhor aluna, depois a melhor em sua equipe e assim ganhou um bom cargo em sua empresa e a melhor esposa. No entanto, como nós sabemos bem, chega uma hora da nossa vida que é necessário desacelerar. Mas acontece que a senhora não aceita muito bem as palavras que saem da boca de sua filha. E o engraçado dessa situação é que Mi-soo criou o hábito de que toda vez que a raiva atingir um limite alto, a senhora vai ao porão e descarrega os seus sentimentos tocando bateria. Ao longo do dia, acompanhamos a sede da empresa que Seung-ho está construindo. Será um prédio onde terá os escritórios de seus sócios e funcionários arquitetos. No entanto, antes da inauguração, o homem recebe uma má notícia de que um de seus projetos terá que ser adiado por falta de recursos. Enquanto isso, a protagonista fica chateada ao descobrir que a sua mãe está com vergonha dela, afinal a fofoca já se espalhou. Dessa forma, Seok-hoo promete que não irá comparecer à inauguração da empresa de seu melhor amigo, para que as vizinhas não fiquem falando de Mi-soo. Passando para Seung-ho, vemos ele sendo entrevistado por aquele jornalista que tinha se apaixonado por Moe-un. E agora não podemos negar que o mundo é realmente pequeno. Na próxima cena, a nossa protagonista está em um ônibus e começa a vir lembranças à tona. Uma delas é quando ela está em uma festa e fica surpresa ao encontrar um homem beijando outra mulher. Será que este era o ex de Seok-hoo? Bom, mais tarde, a protagonista volta para casa com um pé de romã e o dá para Seung-ho, que guarda seu presente em seu escritório. No dia seguinte, chega a inauguração da empresa de Seung-ho e por mais que Seok-hoo tenha falado que não iria comparecer, ela vai até o local apenas para entregar para sua mãe um broche de ouro que a senhora estava procurando mais cedo, o qual a protagonista tinha dado há muitos anos atrás para sua mãe.
No entanto, Silk-Hoo percebe nesse momento que Misu tem vergonha dela, afinal sua mãe inventou diversas mentiras para suas colegas da época da escola e claro que a protagonista fica chateada. Contudo, quando mãe e filha chegam em casa, a tensão entre as duas fica pior, pois Misu tenta obrigar a mulher a fazer as suas malas e voltar para os Estados Unidos, e nessa hora, Silk-Hoo desabafa falando que sempre se esforçou para ser a melhor em tudo, tanto que mal dormiu todos estes anos, por isso passa a maior parte do dia descansando. Só que o que mais machuca a protagonista é a sua mãe nem tentar lhe entender e ser a primeira a lhe apontar um dedo em vez de oferecer um ombro. A briga entre as duas termina com Silk-Hoo perguntando a Misu por que a razão da felicidade de sua mãe depende do sucesso dela. E acredito que só agora Misu abriu os olhos para enxergar que a sua menina não está bem. Dessa forma, no dia seguinte, a senhora pediu ajuda para que Seung-Ho redecorasse o quarto da protagonista e começou a tratar ela muito melhor. Mas continuando com o Silk-Hoo no parquinho, que foi o lugar que ela escolheu para desestressar, vemos uma conversa entre ela e Seung-Ho que o homem está com medo que a sua empresa acabe falindo, pois ainda há muitas lacunas a serem preenchidas e quando falamos de dinheiro sabemos que é algo incerto. Passando agora para quando Silk-Hoo se deparou com seu quarto novo, podemos ver em seu rosto que ela amou a surpresa e acredito que outro sentimento que surgiu foi de que agora ela tem um porto seguro para fugir de seus problemas. Entretanto, as novidades não param por aí, pois Seung-Ho decidiu voltar para a casa de seus pais, o que significa que os dois voltarão a ser vizinhos de janela. Na próxima cena, voltamos um pouco no tempo e vemos uma competição de natação em que Seung-Ho vai participar. Acontece que essa não é uma simples competição, se trata da federação e como a sua família não podia estar presente por estar trabalhando, a única que vibrou por Seung-Ho ter ganho o primeiro lugar foi Silk-Hoo. Voltando ao presente, a protagonista reencontra sua professora do ensino médio por acaso no restaurante de seus pais e para ajudá-la com as compras, Silk-Hoo a acompanha de volta para a escola. Durante a conversa das duas, percebemos que a professora, que agora é diretora, não sabe sobre a demissão e separação da protagonista. Mas como a mulher falava com tanto entusiasmo, Silk-Hoo decidiu não falar a verdade nesse momento e logo as duas encontraram Seung-Ho. O homem está na escola para se candidatar a uma vaga do projeto de decoração do local. E sabendo o seu amor sobre aquela piscina que lhe trouxe tantas oportunidades, Seung-Ho realmente se focou para ganhar. Mais tarde, os dois aproveitam que estão na antiga escola para procurar uma cápsula do tempo que fizeram, no entanto eles apenas se sujaram de terra, pois o objeto não foi encontrado. Na próxima cena, Seung-Ho está na apresentação de um projeto, no entanto ele acaba discutindo com os seus colegas quando os homens confessam querer um plágio de um outro prédio. E ao invés dos sócios chegarem a um acordo, fica pior ainda quando discutem na frente dos outros, já que o motivo disso acontecer é por Seung-Ho se negar a fazer um plágio e seu sócio alegar que no momento eles não podem escolher. Enquanto isso, Moeun estava em seu trabalho quando de repente recebeu vários bolinhos de arroz enviados por aquele jornalista que havia se apaixonado por ela, só que a paramédica ainda não se ligou quem enviou. Voltando à protagonista, Seung-Hoo é chamada em uma entrevista de emprego logo que chegou da viagem, o que significa que já tem muitas empresas atrás da talentosa protagonista. Logo que a entrevista acaba, Silk-Hoo acaba encontrando Seung-Ho e ao conversarem, um homem questiona sua amiga se ela quer continuar neste mesmo ramo. Silk-Hoo está bem confusa sobre o que fazer e sendo um pouco egoísta, ela fala para seu amigo que ele nunca vai entender a sua vida, pois sempre ter tido uma perfeita. No entanto, logo a protagonista se arrepende de ter falado isso, pois anos atrás, antes de Seung-Ho se qualificar para as Olimpíadas, o garoto foi atropelado por descuido de um motorista. E o seu sonho desmoronou, já que ele nunca mais pôde voltar. No dia seguinte, Seung-Ho pediu desculpas ao seu sócio pela maneira que agiu na frente dos clientes e agora ele fica pensativo sobre o que Silk-Hoo falou também. Afinal, ela estava certa quando disse que ele sempre teve privilégios. Falando sobre a protagonista, para desestressar, ela decidiu ir até a escola à noite para procurar a cápsula do tempo sozinha e como a diretora a encontrou, Silk-Hoo achou que era um bom momento para contar sobre como está a sua vida atualmente. A diretora ficou um pouco surpresa, mas super entendeu as decisões que a mulher tomou, afinal ela conhecia a Silk-Hoo desde novinha e a menina nunca teve um temperamento muito fácil quando as coisas não saíam como seu planejado.
Mais tarde, Silkyun foi até a piscina da escola para encontrar o seu amigo que também estava por lá. Os dois acabaram fazendo as pazes e se divertindo um pouco, até lembraram da época em que Seung-ho estava de recuperação do acidente e Silkyun lhe fez companhia todos os dias. Assim que encontraram a cápsula do tempo, na carta da protagonista não falava nada além dela mesma. Já na de Seung-ho, só nós espectadores vemos que o garoto confessava sempre ter sentido uma paixão por sua amiga. No entanto, mais à frente vemos que Sang-yeon não permitiu a Sang-woo ler a sua carta e o homem fica até envergonhado com seu eu do passado, por ter deixado uma pista sobre seus sentimentos muito à mostra. No dia seguinte, enquanto a dupla estava no escritório de Sang-yeon, o Sr. Myung-won traz notícias magníficas para o crescimento da empresa. A Grape, a antiga empresa que a protagonista trabalhava e que é muito grande no mercado, vai construir uma sede na Coreia. Dessa forma, o pessoal entrou em contato com o Sr. Myung-woo pedindo um projeto do novo prédio, junto a outros 4 escritórios, e o que mais agradar vai ser o escolhido. Apesar de Sang-yeon saber que só de ouvir o nome da Grape a sua melhor amiga fica afetada, essa é uma oportunidade que eles não podem deixar escapar. E como Sin-yu é a única na sala que fala inglês fluente, a mulher acaba até fazendo parte do projeto. Enquanto isso, Misu e Su jantam juntas e reclamam de seus parceiros, ao mesmo tempo que os seus maridos fazem o mesmo. Passando para Mo-eun, ela percebe o quão a Coreia pode ser pequena quando encontra aquele jornalista novamente. Nesse momento, a mulher passa a se ligar sobre quem enviou os bolinhos de arroz para ela, e quando Sang-yeon chega com Si-woo, fica tudo ainda mais estranho, podemos dizer. Pois de certa forma, todos parecem ter conhecido Dong-woo em algum momento. Mas o que mais incomoda Mo-eun é o quão parecido é o gosto dela e do jornalista pelas mesmas coisas. Mais tarde, o trio estava voltando a pé para casa quando a protagonista puxou o assunto da cápsula do tempo. E nesse momento, Sang-yeon gela ao descobrir que Mo-eun havia desenterrado o objeto antes e lido as cartas. O que significa que a sua amiga provavelmente saiba sobre os seus sentimentos por Sang-yeon. No entanto, como Mo-eun não toca no assunto, o homem apenas sofre em silêncio. No dia seguinte, através de uma reunião online, Sang-yeon marca o local de encontro com a representante da Grape. Contudo, depois que os seus amigos se retiram da chamada e ficou apenas a protagonista, ela escuta a representante que esqueceu de desligar o seu microfone, falando com o coordenador sobre eles já terem escolhido o vencedor, o que significa que seus amigos só irão perder tempo montando todo esse projeto. Dessa forma, Sang-yeon não consegue manter esse segredo e logo mais conta para o seu melhor amigo, que mesmo ficando um pouco abalado com a notícia, acha melhor seguir como se não soubesse de nada, para pelo menos tentarem e também não magoar o Sr. Myung-woo. Enquanto isso, o jornalista se mudou recentemente para a casa da frente de Mo-eun, sendo assim, consequentemente, ele acaba conhecendo as mães do trio de amigos e todas ficam impressionadas com a sua educação e beleza. Já que estamos falando sobre Mo-eun, a mulher está no parque curtindo a sua folga quando de repente encontra uma menina muito parecida com ela na infância no quesito de gostar de alienígenas, o que leva Mo-eun a se esforçar para conquistar a criança e torná-la sua amiga. Mais tarde passamos para Dong-ho, que está ainda desfazendo as caixas da mudança e em meio às lembranças o homem encontrou uma foto que o fez reconhecer a protagonista. Acontece que o jornalista há alguns anos fotografou aquele campeonato em que Sang-yeon havia ficado em primeiro lugar e no meio das fotos estava a dupla. Imediatamente, Dong-ho enviou a lembrança para Sang-yeon, que ficou feliz de recebê-la e até foi um incentivo para ele fazer as pazes com a sua amiga. A hora da reunião com a Grape chegou e as coisas iriam ocorrer tranquilamente se o ex-chefe da protagonista não estivesse no local. Acontece que no momento em que Sang-yeon viu Chris, Sang-yeon já sabia que algo estava errado. O homem maltratou muito a protagonista na Grape e ele até foi um dos motivos dela ter se demitido. Sobrecarregar Sang-yeon era só uma das coisas que ele fazia entre muitas, envolvendo até comentários nojentos. Dessa forma, a nossa querida protagonista ficou desconcertada, lembrando de tudo e teve que fazer uma pausa para ir ao banheiro. Assim que Sang-yeon voltava para a sala de reuniões, Chris estava no caminho e felizmente ele tocou no assunto. Digo dessa forma, pois em seguida, vendo a sua melhor amiga desmoronar com um misto de emoções por causa desse cara que continuava desrespeitando, Sang-yeon foi para cima de Chris, o que acabou revelando esse lado sombrio dele para o restante do pessoal da Grape.
Sang-woo não deixou Sang-woo dar um soco no homem, na verdade ela mesma lidou de fazer isso. E o Sr. Min-woo aproveitou que segue o diretor da Grape no Instagram, além de interagir muito com o homem para mandar o áudio da reunião, onde Chris assumia tudo de ruim que fazia para a nossa protagonista. Todo esse acúmulo de coisas fez com que Chris perdesse o emprego e o escritório saísse ganhando, pois por mais que não tenham conseguido a vaga, a Grape tratou de lhes dar um projeto menor de uma loja que será construída. Para fechar esse dia com chave de ouro, Sang-woo leva sua amiga para uma ponte onde é posto cadeados. Normalmente é escrito o nome do casal e a chave colocado fora, no entanto, dessa vez o homem escreveu tudo de ruim que desejava acontecer com Chris e aqueles que maltrataram a sua amiga. E depois fechou o cadeado como se fosse uma maldição, o que causou uma risada sincera na protagonista e em mim. No dia seguinte, Sang-woo está novamente no escritório de Sang-woo, até parece que agora ela trabalha no local. Mas de repente, enquanto conversava, uma mulher chegou e abraçou o homem, deixando tanto a protagonista quanto Sang-woo surpresos. Pela forma que o Sr. Min-woo fala com a mulher, parece que ela é ex de Sang-woo e o largou na época para ficar com outro homem. Tae-woo está no local para oferecer um projeto para Sang-woo que, por pressão de seu sócio, acaba aceitando. Sang-woo nos atualiza sobre o relacionamento do homem com essa pessoa. Eles namoraram na época em que Sang-woo estava na faculdade. Como citado antes, ela o largou para ficar com outro cara. Mais tarde, enquanto voltava para casa pensativo sobre o seu dia, Sang-woo acabou esbarrando com o pai de Sang-woo, que o convidou para beber e o homem aceitou. Dessa forma, ele acabou dormindo na casa da protagonista e quando acordou no dia seguinte, com a mulher lhe batendo, pois ela pensava que estava acordando seu irmão, no desespero, Sang-woo acabou batendo seu pé no armário e rompendo o ligamento. Sendo assim, por sentir parcialmente uma culpa pelo que aconteceu com seu amigo, Sang-woo fica disposta o dia todo a acompanhá-lo em todos os compromissos para ter certeza que ele ficará bem. O que leva os dois a irem ao encontro de Tae-woo. Como já estava marcado, não tinha como Sang-woo deixar ela na mão. Então, em um certo momento, quando os dois estavam sozinhos e Sang-woo entretida, vemos Tae-woo confessando ao homem que ainda sente atração por ele. Enquanto isso, Mo-eun foi atender uma emergência e quando chegou, era aquela menina que ela tinha conhecido no parque. A criança estava sozinha em casa e ardendo em febre, dessa forma ela foi levada às pressas ao hospital. E quando o responsável dela chegou apavorado na emergência, Mo-eun ficou surpresa ao descobrir que é Dan-ho. Voltando ao ex-casal enquanto eles conversavam novamente sozinhos depois de Tae-woo e Sang-woo terem ficado bem amigas, a mulher revelou a verdade para Sang-woo, a razão de ter terminado com ele. Tae-woo sempre sentiu como se gostasse mais do que Sang-woo, dessa forma ela foi atrás de alguém que respondesse na mesma medida. E continuando o papo, Sang-woo finalmente foi percebendo que sempre amou Sang-woo, o que continua até os dias de hoje. Esse assunto continua no dia seguinte, pois ao entrar no quarto de Sang-woo enquanto ele estava no banho, a protagonista encontrou a carta que ele havia escrito para pôr na cápsula do tempo. Ou seja, agora a mulher sabe sobre os sentimentos de seu amigo, mesmo Sang-woo dando a desculpa de ser uma piada o que está escrito. Bom, ao desenrolar do dia, Sang-woo foca no que ela quer fazer agora de sua vida e como sempre amou a culinária, ela decidiu seguir esse ramo, se matriculando em algumas aulas para aprender mais. Já Sang-woo decidiu evitar a protagonista depois da nova descoberta dela, dessa forma o arquiteto se encontrou com o jornalista para passar o tempo e até acabou desabafando sobre os seus sentimentos de forma indireta. No dia seguinte, passamos para Sang-woo em um encontro com antigos colegas de trabalho, mas antes da noite acabar, o homem acabou percebendo que o pai de Sang-woo também estava no local acompanhado de outra mulher. E ao pensar muito, Sang-woo decidiu conversar com o senhor. A gente não tem acesso à conversa deles, mas no mesmo episódio o motivo já aparece. Parece que Geun-si precisa de dinheiro por ter sofrido um golpe de 2 youtubers que foram no seu restaurante. E fizeram um vídeo tendencioso colocando cabelo na comida e até acusando o senhor de ter derramado água quente neles quando não se passava de um acidente.
Dessa forma, Geon-si virou motorista de aplicativo para suprir o pagamento que os youtubers exigiram. Mas a sua falta no restaurante acabou gerando contas atrasadas, o que fez com que a família descobrisse logo depois que Sang-woo o pegou naquele dia. Sendo assim, por mais que o seu pai tenha dito para não se envolver, no dia seguinte a protagonista vai atrás de câmeras que comprovam a farsa dos youtubers. Mas Sang-woo já estava um passo à sua frente. Ele desmascarou os dois meninos e ainda levou o jornalista para ameaçar fazer uma matéria sobre a farsa da dupla. Claro que os dois tentaram fugir, no entanto, Sang-woo e seu irmão apareceram para ajudar. Mesmo passando por esse episódio juntos, Sang-woo continua afastando a protagonista e ela não consegue entender onde que foi que errou na amizade deles. Então, quando Sang-woo finalmente percebe que seu amigo sempre gostou dela e está pronta para essa conversa, seu ex volta para a Coreia e encontra os dois no meio da rua. Hyun-jun já chega falando que sentiu a falta da protagonista e por isso decidiu voltar para a Coreia para reconquistá-la. Logo, Sang-woo, que estava prestes a falar sobre o que sentiu quase a sua vida toda por ela, começa a questionar a presença de Hyun-jun e tenta afastá-lo. No entanto, assim que a família da protagonista aparece, já era e o ex-casal é arrastado para casa, assim ficando para trás apenas Sang-woo. Depois de alimentar o seu ex-genro, Mi-soo começa as perguntas a Hyun-jun. Então, em seguida, descobrimos que realmente a protagonista havia mentido sobre ter o traído, o que era a única coisa que impedia a senhora de querer acabar com o homem, pois agora, ao ver de Mi-soo, o fim do casamento foi culpa dele, o que faz com que Sang-woo tire às pressas Hyun-jun do local. Enquanto isso, Sang-woo e Moe-un estavam bebendo quando, de repente, depois de ter ouvido seu amigo choramingar e cansar dessas palavras, ela acaba deixando escapar que sabe sobre o amor antigo do homem pela protagonista. Moe-un ainda acrescenta que ele deve agir logo e por mais que ela saiba, só Sang-woo pode se salvar desse segredo guardado. Mais tarde, Sang-woo decidiu ir dormir na casa de Moe-un e no meio da noite, enquanto não conseguiam dormir, as duas começaram a conversar sobre o ex-noivo da protagonista. O sentimento de Sang-woo sobre o homem é meio complicado. Ela guarda com carinho o tempo e conquistas que tiveram, mas sente que já estava na hora de pôr um fim no relacionamento. No dia seguinte, Mi-soo começa a pôr seu plano em ação de tentar juntar a sua filha e ex-genro novamente. Então a senhora passou a obrigar Sang-woo a sair mais arrumada de casa e trocar mensagens com o homem para ele ficar a esperando. Contudo, Mi-soo só não contava que Sang-woo também estivesse aguardando Sang-woo, e assim a protagonista tinha a desculpa perfeita para escapar de Hyun-jun. Enquanto isso, Moe-un acabou entrando no modo socorrista ao presenciar um acidente em seu horário de almoço, e como Yeon-do estava com seu pai no local bem na hora, a garotinha começou a admirar Moe-un, mudando um pouco aquela visão que tinha criado da mulher xingando seu pai naquele dia no hospital. Dessa forma, Moe-un acabou passando o resto de seu dia com pai e filha e consequentemente acabou percebendo seus sentimentos pelo homem. Voltando à protagonista, à noite, enquanto saía para tomar um ar, ela acabou encontrando Sang-woo e como o homem decidiu acompanhá-la, ele já aproveitou que estavam sozinhos para confessar os seus sentimentos por ela. Sang-woo meio que já esperava por isso depois de ter lido aquela carta, entretanto a mulher foi bem honesta quando explicou que nesse momento a sua vida está uma bagunça. Dessa forma, ela não quer estragar um relacionamento que em um outro momento poderia ser a melhor coisa que já lhe aconteceu. Sendo assim, Sang-woo pede um tempo para dar uma resposta aos sentimentos de Sang-woo. No entanto, de qualquer forma, ela deixa bem claro que não quer voltar com seu ex-noivo, caso isso o preocupe. No dia seguinte, é o aniversário da mãe de Sang-woo, contudo a senhora passou o dia esperando receber algo de seu filho e marido, que infelizmente demorou um pouco para chegar. De qualquer forma, à noite, Ri-soo ficou muito feliz quando as suas amigas lhe fizeram uma festa surpresa. Mas nós, telespectadores, vemos também que o seu marido havia planejado lhe dar flores, contudo, após ver a sua esposa conversar na frente de casa com seu colega de trabalho, o qual ela já tinha tido um caso, bom, é o que a história deixa entender, o homem desiste de comemorar com Ri-soo. Sang-woo até deixa na cômoda de sua mãe um colar bem bonito para ela,
Entretanto, o homem não havia percebido que é igual a um que a senhora já tinha. De qualquer forma, a mulher fica muito feliz de ter sido lembrada por seu amado filho. Voltando a focar na protagonista, ela acaba indo almoçar com seu ex-noivo depois dele implorar muito, e no local, Sang-woo estava em uma mesa bem próxima deles junto a Tae-ho. Fica na cara de Sang-woo estampado que ele ficou cheio de ciúmes ao ver os dois juntos, ainda mais quando Hyun-jun passou a elogiar o protagonista e comentar como sentiu a falta dela. Mais tarde naquele dia, Sang-woo decidiu refletir em volta da piscina de sua antiga escola. O lugar acabou ficando ainda mais reconfortante depois do homem descobrir que ganhou o concurso da reforma. No dia seguinte, Mo-eun fica surpresa ao encontrar Dong-ho em seu trabalho. Acontece que o jornalista decidiu escrever um artigo sobre o verdadeiro trabalho dos socorristas no dia a dia e por isso ele irá acompanhá-la. Enquanto isso, Sang-woo e Sang-yeon decidiram que o tempo de validade para a protagonista dar a sua resposta sobre os seus sentimentos em relação ao homem será de 11 dias. Na verdade, essa escolha foi feita através da menor validade de leite que eles encontraram na loja de conveniência. Mais tarde, vemos que Hyun-jun mudou a sua estratégia para conquistar a protagonista. Agora ele decide refazer alguns passos lá do início do relacionamento, como levar para ela a primeira bebida que ele a comprou, que é chá de jasmim. Sang-woo continua com as suas aulas de culinária, no entanto, quando ela estava saindo da escola, sua mãe acabou a avistando e assim que chegou em casa, o seu pai junto à senhora a confrontaram. Hyun-si acabou chamando a sua filha de uma tola inteligente ao ouvir ela dizer que gostaria de seguir neste ramo. E agora parece que os dois finalmente entenderam, apesar de não gostar ou concordar que a mulher quer voltar a viver de vez na Coreia. Até então, os dois apenas pensavam que seria algo passageiro e logo Sang-woo voltaria a trabalhar em sua área, colocando em prática todo o seu conhecimento. Aproveitando que estão tendo essa conversa, Sang-woo decidiu falar o que guardava dentro de si por todos estes anos, que é sobre o tratamento diferente com ela comparado ao seu irmão. Como o garoto nasceu com um buraquinho no coração que se fechou conforme ele crescia, o seu irmão sempre foi tratado como um boneco prestes a quebrar, o que fazia com que todos nunca falassem não para ele. Então, crescendo e vendo este tratamento, Sang-woo pensou em sempre dar o seu melhor e se cuidar para que não trouxesse mais preocupações para a família. Mas mesmo depois de anos e o homem já não ter mais este problema, seus pais continuam sendo injustos com ela. Logo mais, Sang-woo sai chateada de casa e Sang-yeon, que curiosamente estava na sala no momento da briga, decidiu levar a sua amiga para caminhar para desestressar. O homem tenta fazer ela entender o lado de seus pais, por mais que a protagonista não estivesse totalmente errada em seus posicionamentos, e no fim oferece a cozinha de sua empresa para ela praticar os seus dotes culinários. Dessa forma, assim que sai de sua aula no dia seguinte, Sang-woo pega o caminho da empresa de Sang-yeon. Contudo, logo Hyun-jun aparece e o homem decide que quer contratar a equipe de Sang-yeon para o projeto da casa de seus pais na Coreia. Obviamente, Sang-yeon não gostou dessa ideia e assim que ficam sozinhos, ele fala para Hyun-jun parar de seguir Sang-yeon, pois depois de tudo que a sua amiga lhe falou, ele sabe que ela quer deixar o relacionamento deles no passado. Entretanto, Hyun-jun não está disposto a desistir, como já podemos perceber, e agora que ele entendeu que tem um concorrente, as coisas podem ficar um pouco mais dramáticas. E no meio da disputa dos homens por Sang-woo enquanto provavam a comida dela, a mulher começou a sentir muita dor de estômago, o que resultou com que ela fosse levada às pressas ao hospital por Han-jun. Assim que chegam, descobrimos que há 3 anos a protagonista fez uma cirurgia em seu estômago. Ela operou um câncer que se desenvolveu nessa região e aparentemente apenas o seu ex-noivo sabe sobre isso. Então, tendo seus históricos médicos, ele foi a melhor pessoa para acompanhá-la no momento. Voltando um pouco no tempo, vemos quando Han-jun a pediu em casamento e naquela época eles pareciam um casal muito feliz juntos. Logo depois veio a descoberta do câncer. Hyun-jun, assim que recebeu a notícia, tirou uma licença de seu trabalho para ficar ao lado de sua amada e aparentemente
aparenta ter sido um ótimo parceiro durante esse período difícil. Sang-woo não teve coragem de contar para ninguém sobre a sua doença naquela época e acabou que depois que ela melhorou, manteve o segredo, então o único que entende a sua preocupação no momento e que ela sentiu aquela dor novamente é Han-jun. No dia seguinte, após ter passado a noite preocupado e pensando se conhece completamente a sua melhor amiga, Sang-woo decidiu levá-la para comer algo que lhe faça bem. Enquanto isso, os pais de Sang-woo parecem estar se entendendo depois de muito tempo, os dois até chegaram a dividir uma refeição. Mais tarde, Han-jun espera a protagonista na saída da aula de culinária e depois que eles sentam em uma praça para conversar, o homem entrega para Sang-woo uma passagem para ela conhecer uma faculdade renomada no meio culinário. Já que a mulher decidiu seguir por este caminho, ele almeja que seja com os melhores estudos. No envelope entregue, também havia o seu antigo anel de noivado. Na próxima cena, vemos que o artigo de Dan-ho já saiu e Mo-eun gasta todo o seu tempo livre lendo e relendo as palavras escritas por seu amado. Já o nosso querido Sang-woo não estava tendo um bom dia. Além de ter tido problemas em uma de suas construções, ao fim do dia, Sang-woo diz que a sua resposta para os seus sentimentos é que eles não podem ser outra coisa além de amigos. No entanto, o homem deixa claro que infelizmente isso também acabou. Voltando ao passado, descobrimos que a luta contra o câncer se estendeu por mais tempo do que imaginamos. Quando a protagonista trabalhou com Chris, ela ainda estava doente e sobre aquele episódio que pensamos que seu noivo havia lhe traído, não passava de um mal-entendido. De qualquer forma, os dois estavam passando por um momento instável no relacionamento. Sang-woo acabou desenvolvendo uma depressão profunda. Devemos também levar em consideração tudo de ruim que estava acontecendo na Grape naquela época. E Han-jun, apesar de ter cuidado muito bem dela, só queria respirar um pouco a sua juventude, o que em sua visão era indo em festas sozinho. Após uma conversa dolorosa com Han-jun falando que ela iria o arrastar para o fundo do poço também, Sang-woo percebeu que o seu relacionamento havia chegado ao fim. Então voltamos à conversa dos dois na praça em que ele havia entregado para ela novamente o anel de noivado. E nesse momento descobrimos que Sang-woo nunca estará livre completamente do câncer, pois em sua condição ele pode voltar a qualquer momento. Dessa forma, por mais que Han-jun fosse um ótimo companheiro e tenha dado seu melhor, a protagonista sabe que o relacionamento deles não há mais conserto, que a leva por um fim definitivo no casal. No dia seguinte, após levar um fora de sua amada, Sang-woo acaba ficando doente, seus sintomas são febre e tontura. Sendo assim, Sang-woo, que não levou a sério quando ele falou que não seriam mais amigos, ficou ao lado dele até o homem acordar. E depois, enquanto preparava uma comida para Sang-woo, após o homem tropeçar em sua bolsa, ele acabou vendo sem querer o resultado dos exames da protagonista, que falavam sobre o estado que está o seu câncer. Logo, Sang-woo começa a ter um monte de sentimentos tomando conta de si e o medo de perder Sang-woo o consome. Os dois descem a escada da casa do homem com ele incrédulo sobre essa notícia e logo o tempo parece parar quando se deparam com a mãe da protagonista no local, que assim que percebe sobre o que estão falando, ela só pensa em abraçar a sua filha. Nessa hora eu confesso que chorei bastante. Logo, a senhora Misu pede para sua amiga pegar o carro para levarem a sua filha até o hospital. Mas antes que a sua mãe fizesse qualquer decisão, a protagonista explica que já fez a cirurgia há 3 anos e desde então vem guardando esse segredo. Em seguida, as duas voltam para casa e agora a notícia se espalha para o restante da família. Assim que fica sabendo sobre a sua menina, o pai da protagonista já começa a passar mal, mas pelo menos agora eles sabem toda a verdade. Inclusive que Sang-woo decidiu acabar o casamento por não querer ver mais Hyun-jun sofrer por sua causa. Misu, igual aos outros, fica muito abalada com a notícia, no entanto ela se culpa mais ainda quando passa a pensar na forma que tratou Sang-woo assim que ela voltou para o país. Retornando ao passado, descobrimos que há 3 anos Sang-woo foi aos Estados Unidos. Ele até chegou a ir na rua em que a sua melhor amiga morava. Contudo, quando a avistou com seu noivo, o homem decidiu apenas ir embora, mesmo percebendo ao longe que a protagonista aparentava estar diferente.
Depois desse quase encontro, por algum motivo, Sanyo decidiu ignorar as mensagens de Sanyu e aos poucos os dois se distanciaram, o que faz hoje o homem se sentir culpado, pois essa era a época em que ela mais precisava de apoio. No dia seguinte, nas primeiras horas, o grupo de amigas de Misu já ficam sabendo da notícia. Então, consequentemente, Moeun também se atualiza e corre para conversar com a sua amiga, que mais uma vez explica os seus motivos de ter escondido esse segredo, mas Moeun, diferente dos demais, não julgou a sua melhor amiga, ao invés disso apenas a abraçou. Enquanto isso, como a protagonista havia estado no hospital no outro dia e o pai de Sanyo é o chefe dos médicos, não demorou muito para ele descobrir sobre Sanyu. Então, Kyung-joon decidiu conversar com seu filho sobre o estado da protagonista e deu a sua palavra de que vai cuidar da saúde dela. À noite, Dan-ho é o próximo que fica sabendo ao encontrar Moeun chorando ao caminho de casa e depois que os dois sentam para conversar, descobrimos que a filha dele também quase perdeu a vida há 2 anos. Depois de um acidente, por um milagre, a menina sobreviveu, mas o caminho foi difícil, pois a sua recuperação foi um pouco trabalhosa. Dito isso, o homem aconselha sua amada a aproveitar cada segundo com a protagonista. E em meio aos desabafos, o primeiro beijo do casal surge. Na próxima cena, vemos Hisu com aquele homem que o seu marido achou que havia algo rolando entre eles. Os dois se encontraram, pois o homem tem algo a dizer para ela e não é uma notícia muito boa. Hisu pensava que logo seria transferida para outro país para continuar o seu trabalho, entretanto o ministério está planejando demiti-la com benefícios pelos anos de contribuição. Voltando à protagonista, no dia seguinte, em meio ao caos, Sanyu decidiu sumir sem dar notícias. Ela decide ir até a praia e deixa o seu celular em casa. O único que foi capaz de achá-la foi Sanyu, que lhe deu uma bronca assim que a encontrou. Sabendo que a sua amiga não iria lhe escutar, o homem decidiu arrastá-la até a água e quando estavam de roupas dentro do mar, Sanyo pediu desculpas para ela por a ter ignorado quando ela mais precisava. E agora o melhor casal de amigos voltam a se falar. Enquanto isso, Kyung-joon ficou animada ao saber que a biópsia da protagonista não deu nada grave. E para comemorar, ele decidiu fazer uma surpresa buscando a sua esposa no trabalho. Entretanto, quando o homem a avistou com o vice-ministro de novo, novamente ele deu as costas e foi embora. Voltando à protagonista, a sua família e seus melhores amigos decidiram fazer uma festa surpresa para ela, já que quando ela voltou para o país não houve nenhuma celebração e é claro que Sanyu amou. No entanto, ao mesmo tempo, na casa dos pais de Sanyu, o seu pai pedia o divórcio para sua mãe. Mais tarde, naquela noite, Hyun-joon ligou para a protagonista pela última vez. O homem queria apenas se despedir dela, pois ao ver o quão ela está feliz hoje ao lado de seus amigos e família, Hyun-joon entendeu que não se encaixa mais ao lado dela. No entanto, o homem deixou bem claro que a amou de verdade. Só no dia seguinte que Sanyu ficou sabendo da partida de Hyun-joon e mesmo não gostando muito do rapaz, ele arrastou Sanyu até o aeroporto para os dois se despedirem e ainda o agradeceu por ter cuidado de sua amiga naquela época. No dia seguinte, vemos um momento fofo da protagonista com seus pais. Apesar de ainda não gostarem da ideia dela ser chefe de cozinha, agora eles decidiram apoiar o sonho dela. No entanto, sua mãe deixa bem claro que caso Sanyu perceba que não vai dar conta, ela pode largar tudo e ficar em casa junto à senhora. Enquanto isso, passando para Dan-ho, descobrimos que a babá de sua filha acabou se machucando. Dessa forma, a mãe de Moeun resolveu se candidatar à vaga. Então, Moeun, que estava ignorando o homem depois daquele beijo, terá mais dificuldade ainda para continuar com seu plano. Na próxima cena já é de noite e vemos Sanyu jantando com seus pais. O casal resolveu marcar com o homem para lhe contar 2 coisas. Uma é que Hyusu será transferida para a África, o que é meio controverso quando lembramos que recentemente ela recebeu a notícia de que seria demitida, e a outra é sobre o divórcio, o que, apesar de não ser algo chocante, deixou Sanyu chateado de certa forma. A
Após jantar, enquanto bebia na rua sozinho, Sanho lembrou de uma briga que escutou anos atrás de seus pais. Hee-soo desabafava com seu marido sobre pensar que nunca deveria ter se casado ou ter tido uma criança. Ela odeia o fato de Kyung-joon desejar que ela fosse uma dona de casa e por mais que ame Sanyo, ela se arrepende de ter dado à luz. Voltando ao presente, quem vai buscar Sanyo desmaiado na mesa do estabelecimento é a protagonista e no caminho de casa ele conta a razão de estar tão mal para ela. No dia seguinte, Hee-soo se despede de Mi-soo da protagonista, mas antes da senhora voltar para casa, Sang-yu conta para ela que Sanyo está bem abalado com as últimas notícias. Enquanto isso, Moeun estava em uma sauna com Yeon-do e a sua mãe. Em certo momento, a menina desabafa falando tanto que queria ter uma mãe também, e nesse momento, Moeun explica que cada pessoa parte em uma jornada da vida, e que infelizmente a mãe dela acabou tendo que ir mais cedo, mas mesmo assim, Moeun comenta que consegue enxergar o pai e mãe de Yeon-do no rosto da menina, o que acaba deixando a criança mais tranquila. Contudo, em relação à despedida de Hee-soo com seu filho, a situação ficou ainda mais delicada, pois o homem expôs um pouco do quanto ele está chateado e que sempre esperou para ter uma mãe, mas agora não adianta mais. Assim que volta ao escritório, Sanyo se depara com a protagonista que o faz perceber que ele deve se despedir melhor de sua mãe. Afinal, não sabemos o que pode acontecer no minuto seguinte. Dito isso, logo que liga para seu pai para saber o horário do voo, Kyung-joon conta que está na delegacia, pois Hee-soo não chegou a embarcar e simplesmente sumiu. Como a mulher é uma pessoa muito reservada, nenhum dos três faz ideia de onde ela possa estar. Dessa forma, Kyung-joon decidiu ligar para aquele colega que parece ser íntimo de sua ex-esposa para perguntar se ele sabe de algo. Nesse momento que o senhor fica sabendo que não havia viagem alguma, na verdade Hee-soo vai se aposentar. O colega avisa Kyung-joon sobre algumas bandeiras vermelhas. Por exemplo, a mulher ultimamente tem agido de formas diferentes, às vezes esquecendo de coisas que recém tinham sido acertadas. Ao longo do dia, todos foram às buscas de Hee-soo, tentando os lugares em que ela poderia estar em um templo em que a senhora costumava ir com as suas amigas. Ela foi encontrada fora da trilha desorientada após ter se perdido, mas aliviada por ver rostos conhecidos. Aproveitando a felicidade de terem a encontrado, Kyung-joon desabafa que sempre sentiu a falta dela todas as vezes que ela foi embora por causa do trabalho e acredito que agora o casal vai voltar a se entender novamente. Sanyo também desabafa sobre seus sentimentos e finaliza dizendo que ainda precisa de sua mãe por perto, que leva todos a caírem em lágrimas. No dia seguinte, Sanyo viaja ao trabalho. Dessa forma, a protagonista precisa ocupar o seu tempo com outras coisas, no entanto, a ausência do homem faz com que ela perceba os seus sentimentos por ele. Sendo assim, aproveitando que está com a coragem toda, Sanyu vai ao encontro dele e se declara em meio a um campo de girassóis, o que resulta em um beijo. Enquanto isso, Kyung-joon resolveu depois de anos finalmente enfrentar aquele colega de trabalho de sua esposa, o qual rola alguns boatos de ser amante dela. Em meio aos gritos, o homem descobre que na verdade nunca aconteceu nada entre ele e Hee-soo. Sendo bem sincero, o colega comenta que não gosta de mulheres de uma forma romântica, o que acaba deixando Kyung-joon surpreso. Afinal, ele agiu de certos jeitos por sempre desconfiar de que havia algo acontecendo. Voltando à protagonista, logo ela e Sanyo voltam para casa, mas o casal nem precisou contar sobre o relacionamento deles para Moeun, pois só no jeito dos dois agirem, a melhor amiga de ambos percebeu que algo havia mudado, o que a deixou muito feliz. Moeun também tem uma novidade, ela fez a entrevista para ir trabalhar na Antártica e como é uma pessoa muito dedicada, obviamente foi selecionada. Agora o trio está com os dois segredos do restante das pessoas que o cercam e apesar disso, Moeun passa a aproveitar ainda mais seu tempo de sobra com Yeon-do e Dong-ho. Em certo momento, Moeun vai acampar com o pai e filha e depois de um dia muito divertido, quando a menina estava dormindo, Moeun abre seu coração para Dong-ho. Ela expressa o sentimento de querer ser mãe de Yeon-do e também companheira dele. No entanto, para minha surpresa, a reação de Dong-ho é totalmente inesperável. A resposta que o homem deu para o que Moeun falou é que ela não poderia ser mãe de sua filha e que o relacionamento deles não iria dar certo.
incluindo que o beijo que aconteceu há alguns dias foi um erro. Enquanto isso, o resultado para a perda de memória de Risu não indicou nada grave. Na verdade, foi qualificado como uma perda de memória a curto prazo e com monitoramento ela pode voltar a viver a sua vida tranquilamente. Dessa forma, os pais da protagonista de Sanyo decidem viajar para a praia, o que resulta com o nosso casal sozinhos à noite. Sanyo acabou jantando na casa de Sanyu e depois ela o convida para ler quadrinhos em seu quarto, mas acaba que rola algo a mais do que leitura. Nos próximos dias, o nosso casal principal aproveita cada momento juntinhos. Enquanto isso, Moeun está lidando com Dan-ho, ignorando e afastando Yeon-do dela e de sua mãe cada vez mais. Voltando à protagonista, a prova teórica para ela ganhar o seu diploma já passou, agora chegou a hora da prática e, como sempre, Sanyu dá o seu melhor. Em relação ao novo drama familiar, ele gira em torno do irmão da protagonista. Acontece que o garoto resolveu virar influencer e depois de convencer a sua mãe a investir em alguns produtos para ele vender, acabou que saiu uma notícia que os mesmos produtos não são aprovados pela fiscalização. Eles são feitos de forma irregular e pior, estão vencidos. O que pode levar o garoto a ser preso e agora Sanyu é obrigada a contar para seus pais assim que descobre. O que deixa os senhores extremamente chateados, pois nessa idade a filha deles já tinha se formado e construído uma carreira de sucesso. Agora Dong-jin precisa ligar para cada pessoa que vendeu esses produtos, pedir desculpas e falar que irá os reembolsar. Mas enquanto ele fazia isso, a sua irmã decidiu conversar com o caçula sozinha. Sanyu percebeu que o seu irmão também se sentia inferior a ela, assim como ela a ele em relação aos cuidados de seus pais. Mas em questão de Dong-jin, a sua vida toda, os dois foram comparados para que o homem seguisse os passos de sucesso da protagonista. E como ele sempre falhou em tudo que tentou, isso o assombra. Dessa forma, Sanyu explica para o seu irmão que nem todo mundo é especial, nem ela é alguém assim. A sua vida é normal e quando ela descobriu a sua doença, teve ainda mais certeza sobre isso. Ela apenas o aconselha a encontrar algo precioso para fazer e isso já vai bastar. Nós sabemos que Sanyu achou a sua coisa preciosa, que é cozinhar. Em relação à prova prática final, o resultado chegou no dia seguinte. Com a sua aprovação, todos ficaram felizes e orgulhosos. Enquanto isso, Moeun ia prestar homenagem a uma colega que faleceu há alguns anos depois do seu trabalho e quando estava saindo do local, ela acabou avistando Dan-ho e Yeon-do chegando. Em seguida, a cena passa para os dois em frente ao local onde foi guardado o corpo de um casal e quando Yeon-do começa a falar com eles, descobrimos que na verdade os pais dela já faleceram, não somente a mãe. Eu cometi um erro, pois ao longo dos episódios a série dava a entender que Dan-ho era o pai de Yeon-do. Na verdade, ela até o chama assim, mas o homem seria mesmo o cunhado do casal. E quando os dois iam embora, acabaram vendo Moeun. Então na próxima cena, enquanto Yeon-do brinca, nós descobrimos o que de fato aconteceu. Dan-ho iria junto com a sua família fazer uma viagem, no entanto, devido a um relatório que estava atrasado, eles foram na frente enquanto ele terminava o trabalho. Dessa forma, quando a família sofreu o acidente, ele não estava no carro e no mesmo dia que ele perdeu seus pais, irmão e cunhada, Dan-ho ganhou a guarda de Yeon-do. Na próxima cena, passamos para Dong-jin, já que a única coisa que lhe deu uma perspectiva de futuro era quando ele trabalhava na academia do bairro e pensava em ser treinador, o homem decidiu voltar ao lugar e pedir o emprego de volta. Ele foi aceito depois de um pedido de desculpa sincero. Voltando à protagonista, Sanyo saiu do seu trabalho e foi direto à casa dela. Contudo, quando o homem entrou no quarto, ela ainda não estava, então o homem começou a arrumar um pouco da bagunça para agradá-la e nesse meio tempo acabou encontrando algumas anotações e um folheto daquela universidade de culinária dos Estados Unidos que o ex de sua amada havia falado. Logo, esse assunto vira uma discussão entre os dois, pois para Sanyo não é necessário que Sanyu vá estudar fora. E o ponto nem é tanto este, mas sim que ela não comentou nada com ele sobre e o homem teme que ela o abandone novamente. Ainda mais que agora será mais doloroso por estar em um relacionamento. Sanyu até começa a pensar que é por esse motivo que Sanyu queria manter o relacionamento deles em segredo e chega à conclusão de não ser alguém muito importante para ela.
Nesse momento, a protagonista explica que pensou em fazer essa faculdade por não estar conseguindo emprego, afinal ela ainda precisa de uma graduação para poder trabalhar em grandes cozinhas. E levando em conta o seu estado de saúde e a sua idade, Sang-woo precisa se esforçar muito mais do que qualquer candidato para convencer alguém a contratá-la. Enquanto isso, o inesperado aconteceu. Mo-eun decidiu beber sozinha depois de um dia difícil e quem a encontrou quase com um rosto na mesa foi Dong-ho. Aproveitando que estava tagarela, Mo-eun comenta que sabe que ele gosta dela, mas que o homem não quer assumir isso por achar que ela é alguém que precisa de cuidados com uma donzela em perigo. E na verdade, Dong-ho está se esquecendo que ela sabe se proteger muito bem sozinha. Apesar de Mo-eun estar bêbada, ela não mentiu em nada do que disse. Dessa forma, quando Dong-ho a entregou para a mãe dela, o homem falou para a senhora que gosta de Mo-eun e que quer ter um relacionamento com ela, junto com um pedido para Dae-soo não se preocupar, pois ele irá saber equilibrar a sua vida com Yeon-do. Contudo, Dae-soo não aprova esse relacionamento e diz para ele nem tentar começar a se envolver com Mo-eun, pois a sua filha sempre foi de se apegar quando sentia pena das pessoas. Dessa forma, Dae-soo aconselha que os dois sigam fingindo que nada aconteceu. No dia seguinte, Sang-woo e Sang-woo estão sem se falar depois da discussão que tiveram. Contudo, quando o arquiteto vai visitar uma de suas obras em andamento, acontece um pequeno acidente e ele acaba indo parar no hospital. Assim que fica sabendo, a protagonista corre ao local e fica aliviada em saber que ele apenas torceu um braço, mas até essa notícia chegar, Sang-woo já tinha chorado bastante. Aproveitando que está tudo bem apesar do machucado de seu amado, Sang-woo fala que o ama e pede desculpas por ter pensado em sair do país sem nem ter comentado com ele antes. Mais tarde, Mo-eun se encontra com a sua melhor amiga e a atualiza sobre a sua vida amorosa, enquanto Dong-ho faz o mesmo com Sang-woo. Depois, o nosso casal principal trata de fazer os novos pombinhos se encontrarem. Enquanto conversavam, Dong-ho tomou a iniciativa para eles se beijarem. E depois que se acertaram, o nosso jornalista até comentou que vai escrever o máximo de artigos que conseguir para o sustentar. Enquanto isso, Sang-woo incentivou a nossa amada protagonista a voltar com seu canal de culinária no YouTube, algo que ela fazia há alguns anos, e Sang-woo resolveu tentar. Na próxima cena, passamos para os pais da protagonista. Eles chegaram a uma conclusão sobre o restaurante da família. Como faz dias que estão sem clientes e mal dá para pagar as contas direito, o casal decidiu vender tudo e aproveitar o que resta da vida deles. Afinal, seus filhos já estão crescidos e conseguem se virar, chegou a hora deles apenas curtir. Focando em Sang-woo, há alguns dias ele decidiu que vai pedir Sang-woo em casamento, então o homem preparou tudo, fez uma reserva em um restaurante renomado e encheu o porta-malas com flores. Entretanto, quando finalmente chegou o dia, tudo passou a dar errado, desde faltar água no meio do seu banho até bater em seu carro e pedindo que o casal chegasse ao restaurante. Mesmo assim, Sang-woo deu continuidade, como se não bastasse. No restaurante, o chefe não pôde dar continuidade ao jantar, pois a sua esposa entrou em trabalho de parto. Mas Sang-woo até o último momento tentou, entretanto, quando a torta com a escrita do pedido caiu no chão, foi aí que ele decidiu desistir de fazer o pedido nesse dia azarado. Enquanto isso, as mães do casal começaram a se estranhar e acabaram em uma briga, com uma puxando o cabelo da outra. O que levou a isso foi um mal entendido. Mi-soo não irá fazer a viagem com um grupo de amigas por estar mal de dinheiro. Dessa forma, Ri-soo se ofereceu para pagar a parte dela, afinal as duas se conhecem há muito tempo. E Mi-soo cuidou de Sang-woo desde que o garoto era pequeno. Entretanto, Ri-soo sempre pagou por estes cuidados e apenas quando ele já estava crescido que ela não recebia mais. Sendo assim, Mi-soo acha que a sua suposta amiga lhe enxerga apenas como uma empregada e daí que partiu a discussão. Voltando à protagonista, o seu vídeo no canal sobre uma receita saudável não está tendo a quantidade de visualizações que ela espera. No entanto, Sang-woo fica muito feliz quando
soube que uma pessoa que está fazendo quimioterapia acabou conseguindo se alimentar um pouco mais do que estava conseguindo normalmente após ter testado a sua receita. E Sanyo também ficou feliz quando a sua amada lhe mostrou o comentário, então ele fala sobre o quanto se sente mal por não ter estado ao lado dela quando ela mais precisava. E já que os dois estavam emocionados, o homem decidiu fazer aquilo que demorou o dia todo. Sanyo a pediu em casamento. Contudo, Sanyo pediu desculpas e falou que não pode fazer isso. No dia seguinte, a senhora da Esu acabou vendo a sua filha na rua com Yeondu e Dong-ho. E depois de pensar muito, ela finalmente entendeu que não há razões para continuar sendo contra esse relacionamento. Então as coisas começaram a mudar e à noite a família se junta para jantar. Já Sanyo decidiu beber de novo até cair e quem o restaurante ligou para buscá-lo foi Sanyo. Então, a caminho de casa, o homem a questiona a razão dela ter recusado a sua proposta de casamento e praticamente é por a protagonista não querer que aconteça com eles o que aconteceu em seu último relacionamento. Em que ela ficou doente e acha que isso impediu o seu ex de aproveitar a vida por ter ficado ao seu lado. E mesmo entendendo isso, Sanyo comenta que ele quer viver o tempo que for ao lado dela e assim os dois acabam se acertando e Sanyo aceitando a proposta. Só que os pais dos dois estavam passando pela rua no momento em que o casal estava abraçado, por os homens de ambos relacionamentos terem se encontrado para beberem e falarem sobre a briga de suas esposas, o que levou as mulheres a irem até o restaurante para buscarem seus maridos bêbados. E já que os pais questionaram a razão dos dois estarem ali, Sanyo achou que era uma boa hora para contar que eles estão namorando. Então isso virou mais um assunto para as amigas discutirem e claro que a raiva que estão sentindo uma da outra também virou uma briga com seus filhos por eles estarem em um relacionamento. No dia seguinte, Moeun e Dong-ho decidiram contar sobre o relacionamento deles para Yeondu, que ao ficar sabendo amou a novidade. Mais tarde, vemos os pais da protagonista contando para ela e o seu irmão sobre o encerramento do restaurante, o que os deixou bem surpresos, mas no fim eles entenderam que era o melhor para o casal que não tem mais energia para manter um negócio, ainda mais agora que está sem movimento. Na próxima cena, vemos que Sanyo e os seus amigos decidiram ajudar aquela senhora que trabalha com lixo reciclável, reformando a casa dela e no fim o lugar nem parece o mesmo de tão bom que ficou e claro, a senhora ficou muito grata. Naquela mesma noite, as amigas de Misu e Risu não aguentavam mais ver as duas brigando. Dito isso, elas prepararam uma armadilha para a dupla. Misu e Risu foram trancadas dentro da imobiliária de Daesu. No entanto, mesmo assim não houve jeito delas fazerem as pazes, a briga até foi mais feia que a última. Contudo, no dia seguinte, a dupla acabou diminuindo um pouco dessa parede que criaram na amizade delas quando uma defendeu a outra em uma briga contra as vizinhas que estavam falando mal de Sanyo e até na delegacia elas foram parar. Mas depois, as duas pararam para conversar e finalmente se acertaram. Misu achava que Risu não queria os filhos delas juntos por causa da doença da protagonista, contudo Risu explicou que nunca pensou em impedi-los. E a sua preocupação na verdade é se Sanyu vai ficar bem, pois antes dos dois decidirem namorar, elas sempre foram melhores amigas e claro que ver aquela menininha sofrendo também dói em Risu. Só depois dessas palavras que Misu entendeu o lado de sua amiga e agora começou a pensar em também dar a sua bênção para o novo casal. Ainda mais com Risu prometendo que também irá proteger a protagonista, então tudo fica bem. No dia seguinte é o último dia do restaurante da família, dessa forma Misu leva todos seus amigos e filhos para fecharem o lugar com alegria. E se lembram daquele teste que a Moeun fez para ir trabalhar na Antártida? Bom, ela acabou sendo selecionada. A mulher ficou receosa de contar para Dong-ho assim que recebeu a notícia, mas diferente do que ela pensou, o homem lhe deu muito apoio para seguir os seus sonhos e disse que eles vão ficar esperando ela voltar. Sanyo também apoia os sonhos de sua noiva, dessa forma quando estavam dando uma volta no bairro, o homem preparou uma surpresa para ela. Sanyo reformou o antigo restaurante da família e o entregou para Sanyu preparar as suas receitas saudáveis
saudáveis para as pessoas experimentarem. Apesar de Sanyo ter feito o projeto, a ideia partiu do pai da protagonista e claro que ela amou. À noite, o nosso casal principal se encontrou com Moeun e Danho para fazerem uma festinha de despedida para Moeun, que vai para a Antártida e ficar um ano em treinamento. Mas a despedida mais emocionante foi com a sua mãe Yeondu e Danho no dia seguinte. Passando para a protagonista, os preparativos para a abertura do restaurante estão quase no fim e o legal é que ela usou as suas habilidades de programação para fazer um aplicativo para reservas e retiradas. Sanyo teve razão quando disse que cada etapa de sua jornada foi importante para ela ser quem é hoje e isso se aplica a todos nós. Sobre o casamento dos nossos pombinhos, ele foi adiado por um ano até o restaurante ganhar uma certa estabilidade e a Moeun voltar para o país, mas os pais de Sanyo decidiram renovar os votos com uma linda festa. 10 meses depois, vemos que Sanyo recebeu o título de arquiteto da cidade e o restaurante da protagonista virou um sucesso. O grupo de amigas continua unido e Dongjin também está focado em sua carreira, ele passou na prova para virar um personal trainer e já está atuando na academia. Já Danho conseguiu uma vaga para um artigo que vai ser sobre uma pesquisa realizada na Antártida. Dessa forma, ele vai conseguir se encontrar com Moeun antes do tempo planejado. Risu decidiu lançar um livro contando a sua experiência de 30 anos como diplomata e Misu está cada vez mais se aprimorando no inglês. Já sobre o casal, eles estão com a planta da casa pronta, então é só as obras começarem. E a única coisa que eu tenho para reclamar desse dorama é não termos visto tal casamento, mas não posso negar que ele tem uma boa história e bons personagens. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!